Olá, meu nome é Tuane, eu sou analista de marketing aqui na MT Cloud. A gente vai iniciar agora o 6º episódio da nossa websérie Telefone Vermelho, segunda temporada. O encontro de hoje é um especial para o setor de educação. Foi organizado pela MT Cloud em parceria com a MC Plus, que vai apresentar uma proposta laboratorial inovadora aqui para todos vocês. Gostaríamos de agradecer a presença de todos e também dos nossos apoiadores, que são a SAIS para o Rio de Janeiro e a OBR Global. Muito obrigada aos nossos palestrantes, que hoje vão compartilhar suas experiências em um dos setores mais importantes de qualquer país, que é o da educação. Então, são eles o Marcelo Pinhataro, o nosso diretor de TI aqui na MT Cloud, a Rose Brandão, que é CEO na MC Plus, e o nosso convidado especial, que é o professor Francisco Borges, executivo e grande conhecedor do setor educacional. Ao final do bate-papo, a gente vai ter aquele tempo para perguntas e respostas. Quem está assistindo já pode usar o chat para fazê-las durante o evento. E nós desejamos um ótimo episódio para todos. E agora eu deixo a palavra com você, Marcelo. Obrigado, Tuane. É com muita satisfação que a gente vem conversar sobre esse assunto que é tão importante, né? Como você estava falando, e todo mundo concorda, educação é uma base fundamental para o desenvolvimento da sociedade, para o desenvolvimento do país, né? E a gente vê que isso tem evoluído, tem mudado. Evolução talvez não seja a melhor palavra, mas tem mudado a forma como a gente tem que tratar a educação, né? A gente aqui vou dizer assim, a gente aqui é do milênio passado, né? Então a gente quando aprendia, a gente aprendia de uma maneira e a gente estava muito acostumado com aquele modelo, né? Mas hoje é diferente. Hoje se você pega essa garotada que está concluindo o ensino médio, está entrando para o ensino superior, né? Eles são muito diferentes. É um pessoal que é multimídia, é multitasking, né? Eles estão assistindo uma aula, mas estão olhando o celular, e aí você estão fazendo isso remotamente, e aí você diz, pô, presta atenção na aula, né? Está olhando, sei lá, não, mas eu estou prestando atenção nas duas coisas, aqui é a aula também, porque é aqui que a gente tira as dúvidas, né? E a dúvida não está sendo tirada pelo professor que está ministrando a aula, a dúvida tem um grupo de monitores tirando as dúvidas. Quer dizer, hoje a gente está num mundo de educação que também mudou, né? E o que a gente veio trazer hoje aqui, discutir um pouquinho, é uma outra ferramenta para fazer isso, né? A gente viu nos últimos anos, principalmente por conta da pandemia, o quanto que o ensino à distância, né, o famoso EAD, aumentou. Mas ele já vinha aumentando antes, porque a sociedade estava demandando isso, né? Agora, como é que você coloca um EAD completo? Não é simplesmente a ferramenta para que o professor apresente uma aula, né? Você tem outras questões. A gente veio falar de uma que é muito importante, que é dar aquele sentido de prática para o aluno, que é falar do laboratório, né? Como é que o aluno vai exercitar aquele conhecimento que ele precisa, que ele está vendo na aula, como é que ele vai fazer isso, né? Ah, não, o cara está remoto, então ele vai comprar um computador bem potente, ele vai fazer tudo em casa, ele vai instalar os softwares que ele precisa instalar em casa. Não, isso não é viável, né? Talvez isso seja viável para uma parcela muito pequena da população, né? Mas a gente tem que atender muito mais gente, né? Como é que a gente faz isso? A gente faz isso dando uma ferramenta, e essa ferramenta que a gente veio apresentar hoje, que é de um laboratório virtual. O laboratório virtual ele é uma plataforma que ele pode ser adequada, e a gente vai ver isso aqui, né, com essas duas feras que estão aqui para conversar com a gente hoje, né, que pode ser adequada à necessidade acadêmica da instituição. Como é que ela pretende passar aquele conhecimento, como é que ela pretende testar e dar a chance do aluno dela evoluir, né? Então, o tema é um tema sensacional para a gente discutir. A gente, infelizmente, tem um prazo curto, mas vocês podem colocar depois todas as questões, comentários, perguntas, que o que a gente não conseguir resolver aqui, a gente continua esse papo depois,
né. Como todo sistema, né, óbvio que o sistema tem que ser hospedado, ele tem que ser sustentado, né. O que a gente faz na MT, o que a gente faz aqui junto desse projeto, é analisar os requisitos, ver a demanda, né, ver como é que a gente, propõe uma arquitetura, como é que a gente coloca os recursos computacionais disponíveis, né, para executar a carga de trabalho que é o laboratório, né, como é que a gente, coloca gente para fazer a gestão, a sustentação disso, né, de forma que você tenha uma garantia de desempenho, para que o aluno tenha uma excelente experiência, né. Você tem uma garantia de segurança para contar com a integridade daquela informação que está sendo armazenada e está sendo passada para o aluno, a disponibilidade do sistema, né. E aí a gente pensa em modelos que são muito diferentes. Tem instituição que vai querer que todos os alunos entrem nos laboratórios na mesma hora e façam exercício naquele momento. Tem um que vai deixar o aluno livre, né. Cada um vai entrar no então, são projetos, apesar de tudo ser um laboratório virtual, são projetos que podem ser diferentes, né. E a gente tem que tratar isso, ver como implementar, como analisar os requisitos de negócio, como é que a gente monta essa arquitetura, como é que a gente divide essas responsabilidades, né, eh eh, e dá essa garantia de uma experiência muito boa para o aluno, né. No fundo, a gente aprendeu isso na MT, né, quando a gente faz esses projetos, que a gente pensa em segurança, que a gente pensa em desempenho, que a gente pensa em eficiência, né, de uma forma geral, esses são os pilares em que a gente dá a entrega para o nosso cliente final, que a gente diz que é uma entrega de tranquilidade, né. A missão da MT é entregar tranquilidade para a operação de TI do cliente, né. E aí a gente fecha essas parcerias, a gente vai tocando isso, né, vai vendo como é que a gente resolve os problemas, né. E hoje eu queria chamar aqui para bater um papo e falar um pouquinho mais desse tema, né, a Rose, né, que é uma parceira da MT, e a gente tem trabalhado bastante nessa questão dos laboratórios, né. Alguns anos, né, Marcelo. Pois é. Bom dia. Também quero agradecer a oportunidade de conseguir publicar cada vez mais essa transformação que a gente tem levado para o segmento educacional, através dessa webinar. E eu espero que não pare por aqui, como você disse, Marcelo, e que a gente dê essa continuidade com quem está aqui presente, em outros momentos. Quem sabe a gente faz outras versões, né, porque realmente é um papo muito extenso. Com Agora, certeza. a MC Plus, ela é uma empresa de infraestrutura, de tecnologia, né. Agora a diferença é que a gente atua dentro do cliente, a gente atua na estratégia do negócio, a gente questiona, desafia o próprio negócio, né, o tempo inteiro. E desafia os times que estão internos, né, a como a gente prepara a tecnologia para a sustentação e o crescimento do negócio, né. Isso em todos os nossos clientes de diversos perfis, né. Aí a gente falar de infra é básico, né, já segurança da informação, né, administrar endpoints, né, microcomputadores, né, como é que a gente, pensa na navegação na internet interna, dá o suporte ao usuário, mas a gente vai muito além. Quando a gente, tá no cliente, a gente vai muito além. E aí fez essa história trazer essa transformação que a gente vai falar hoje, que é no segmento educacional agora, focando no crescimento no pensamento da educação, é a nossa paixão, né, porque a gente sabe que a transformação do país está na educação, e a gente é muito feliz por ter escolhido há mais de 20 anos a tecnologia para isso. E como você disse, Marcelo, é a transformação, não é a evolução, é a transformação, é trazer e aí tem sim, professor Francisco está presente aqui, ele sabe que a gente vai na realização, a gente vai no resultado, a gente vai na dor, que aí sim, a gente quando entra, sabe que existem vários problemas internos para a transformação, né, em nossas instituições de ensino. E aí a gente vai abordar quais são os problemas, o que fizer o quais foram esses pontos que trouxeram a gente hoje nessa e a transformação, por mais que a gente fale de aceleridade, ela é aos poucos. Ela acontece devagar, mas ela acontece com a força e com a vontade, de fato, de mudança, né. Então essa a apresentação da MC Plus, é uma empresa de consultoria, ao final eu vou,
uma consultoria de infraestrutura, mas com uma TI estratégica dentro das organizações, fazendo outsourcing de TI. Mas hoje a gente vai mostrar realmente um case diferenciado e agora a público. O professor Francisco é um grande parceiro nosso aqui também, muito obrigada, sou muito feliz por essa parceria, porque a gente transformou, a gente continua transformando, versionando o nosso trabalho, né, professor? Você falar um pouquinho do seu trabalho com a gente aqui. Tá, bom dia. É uma satisfação, Marcelo, Rose e todas as pessoas que estão participando conosco, né? Vou me apresentar como educador, tá bom? Acho que isso é importante. Há muitos anos no setor de educação e a oportunidade da gente estar falando sobre a realização e permitindo que jovens estudem tecnologia, estudem para uma carreira que de verdade tem demanda no mercado, né? Como nós sabemos, sem precisar efetivamente ter um investimento inicial de dispositivos com alta capacidade de processamento, memória, instalação de ferramentas que são de uso de mercado, tá certo? Porque a proposta toda ela cabe no modelo de termos devices onde os alunos fazem as suas leituras, né? Quem tem um smartphone pode estar estudando e programando, pode estar trabalhando com banco de dados, pode estar trabalhando com programação na nuvem, tá certo? E hoje vai ser uma grande satisfação poder compartilhar essa experiência com todos que estão aqui e testar também se a gente tem alguma dúvida diferente de algo que a gente não desenvolveu ainda, né? Então, muito prazer e obrigado pela oportunidade. Acho que é exatamente isso, né, a construção ela é conjunta, né, e ela transforma junto, o que o professor Francisco acabou de dizer. Então, assim, eu sigo aqui, né, com a apresentação, a gente vai entrar agora no sentido do núcleo do negócio, na apresentação do que a gente fez, né, e vou compartilhar aqui a tela, vou tentar compartilhar uma tela aqui. Vamos ver se vou precisar do feedback aí, Marcelo. Professor Francisco, tudo bem? Foi? Excelente, Rose, tá Pronto. perfeito. Então, o que que a gente fala hoje, né, a sala de aula, os laboratórios na palma da mão de todos, né, não só do aluno que vem do ensino médio para o superior, mas nós que somos pós-graduandos em diversos segmentos também, né. Bom, o que que a gente fala de um modelo de laboratório tradicional? Acho que é bem conhecido esse formato, é bem consolidado e usado hoje esse formato, né, que é computadores dentro de uma sala de aula, onde a gente, eu vou desculpa, vou voltar pra esse slide, onde a gente tem diversos limites, eu vou apresentar um pouco mais. Esse é o modelo que a gente tem, né. E o que que fez a gente trabalhar com laboratório em nuvem, né. A gente pensou sim nos desafios para essa geração, né, e para as próximas também. Hoje, como a gente prepara, são essas perguntas que moveram foi a dor, né, que trouxe a gente no sentido de colocar esse laboratório em nuvem. Como, né? Como educar preparando o aluno para desafio real de mercado, né. Se ele também utiliza dispositivos pós sala de aula em mercado de trabalho, né. Como utilizar software que o aluno tenha um PC e um processador à memória, foi que o Marcelo falou, né, como é que a gente fica pensando em processamentos, como a gente resolve essa questão de alta performance para isso, né. Aqui nos próximos slides a gente responde isso. Outra pergunta, esse é o grande desafio para quem é de TI vai entender, como é que a gente prepara o professor, né, como é que a gente consegue levar o professor a, sair do modelo de sala de aula do laboratório e traz ele para a nuvem, né. Pensando em nuvem, como é que a gente pensa no melhor custo, né, como é que é o custo disso? E como desenhar um processo, aí a gente fala assim de uma startup, que é o nosso case, né, que na startup a veia do negócio é a escala, em quantidade, né. Como é que a gente consegue desenhar toda a infraestrutura em cima de uma possibilidade de grande escala.
Já sabendo, hoje, essa estatística a gente apresenta um pouco mais à frente, nós sabemos que hoje 65% dos alunos, eles aprendem em cima de smartphone ou tablets ou desktops, mas a maioria das vezes no no smartphone, né. Como é que a gente passa por tudo isso? Esse também foram as perguntas que a gente tem, e ainda tem essa pergunta. E aí, outra pergunta que aí eu deixo com o professor Francisco é como esses alunos, vêm do ensino médio para o ensino superior, né, professor Francisco? Como é que está esse comportamento, né? Na verdade, foi muito coincidente, né? A gente ter essa agenda, Marcelo e Rose, num dia após 3, 4 dias da divulgação do Censo da Educação Superior, tá certo? Então, aquilo que o Marcelo trouxe como informação, ele vem como dados, né? A gente já tinha, no ano passado, mais alunos no ensino superior do que no ensino médio. Isso significa, então, que a gente está tendo um acréscimo, um crescimento de ingressantes no ensino superior. E, mais uma vez, este ano, ficou claro que entre os 3,5 milhões de jovens que entram no ensino superior, a grande maioria está no EAD. Então, a gente tem um crescimento de ingressantes e a opção do aluno hoje é um curso à distância. E tem surgido muita discussão contínua, né? Se esse aluno tem capacidade, competência, estrutura para estudar sozinho ou com alguma orientação. Então, surge a discussão do ensino híbrido, onde você tem uma parte presencial síncrona, mesmo que não seja presencial e seja à distância, e outra parte de autoestudo, né? E isso tudo tem se mostrado verdadeiro, principalmente quando a gente olha os resultados da avaliação de ensino superior, que é o ENAD, onde nós percebemos claramente que não existem cursos melhores ou piores, seja presencial ou EAD. Existem cursos ruins presenciais, existem cursos ruins EAD. Existem cursos bons presenciais, existem cursos bons EAD. Não é a modalidade que determina isso, tá certo? E hoje, mais uma vez, Marcelo, na sua fala, a gente tem percebido nas matrículas dos alunos, eles não conseguem ficar 5 dias visitando a instituição para fazer um estudo. Ele tem que ter agenda livre, ele precisa ter uma janela. Então, a não presencialidade é extremamente importante. Resolvemos uma parte disso com os ambientes virtuais de aprendizagem, onde os professores publicam atividades, publicam conteúdos e gravam as aulas. Só que os cursos mais experimentais, e hoje o nosso foco são os cursos de TI, como é que a gente vai fazer com que o aluno pratique codificação? Como é que a gente faz para que esse aluno pratique animação 2D? E aí isso 2D, 3D, em homenagem à professora Cris, que está participando conosco hoje também, que é uma das inventoras dessas estratégias. Existem laboratórios exclusivos para animação 2D, 3D, com placas de vídeo adequadas para o aluno fazer essa atividade. E, surpreendentemente, muito mais barato na forma do ambiente virtual do que presencial, se cada máquina tivesse que ter esse tipo de device instalado, né, para cada aluno. E, como a Rose colocou nos slides anteriores, a gente não pode esquecer que as instituições de ensino hoje, elas não olham para o local onde está instalada a sua sede, né? Quando você bola um projeto, quando você elabora um projeto pedagógico, é para atender um aluno do Brasil inteiro. Em todas as instituições que trabalham com cursos EAD, eu tenho certeza que tem aluno do Acre ao Rio Grande do Sul. Então, esses alunos, eles têm que ser atendidos, e quando você fala de dispositivos de programação, a possibilidade de ter isso instalado num local só, com supervisão, acompanhamento, backup, não só é de mais confiança, mas é de mais segurança do que está acontecendo, tá certo? Então, eu vou até destacar isso para a gente continuar evoluindo a conversa, dizendo que o que nós estamos falando é uma realidade de mercado, de Brasil e de mundo.
porque o crescimento de ingressantes, e aí vocês vão perceber como cresce, né? Esses índices que estão colocados no slide, de 13 para 21, de 17 para 21, quanto tem crescido ano a ano a entrada no EAD e quanto tem caído o presencial. Se me permite, né, a gente tem uma outra grande vantagem também nesse modelo, que é o modelo virtual, né? Naquela primeira foto ali que a Rose mostrou do laboratório tradicional, a gente tinha um grande problema que era uma limitação, né? Um dos grandes problemas, eu já trabalhei com a área educacional também muito tempo, né? Um dos grandes problemas da educação tradicional presencial é resolver o espaço físico, Exatamente, né? Marcelo, eu vou até A passar escalabilidade o que isso slide. traz. Pronto. Exatamente esse é o próximo slide. Pode continuar. Não, a escalabilidade que isso traz, de você poder botar um aluno a mais, 10 alunos a mais, ou duplicar o tamanho da turma, é uma facilidade muito maior. E ficar associado também a essa mudança do formato do aprender, né, que Uhum. a gente aprende a todo momento, né, ainda mais com todas as informações vindo através de diversos dispositivos, de diversas formas, a leitura é dinâmica, a leitura é constante, a escrita é constante, e-mail, WhatsApp, eh eh eh, os papos menos verbais e mais escritos, enfim. Então, a gente fica realmente limitado nesse espaço físico quanto a gente fala de laboratório. E aí, assim, e não só isso, dado o MEC nas experiências que a gente tem junto ao MEC, eles davam essa importância da quantidade de, computadores em nesses quadrados, nessas salas, né. Hoje eles entendem esse laboratório novo, isso é importante falar aqui também. Eles entendem um tom alto, né. Então, o que que a gente, tem hoje, né, nesse momento ainda do físico, local único fechado, sujeito a bloqueio de acesso, alto custo de manutenção. Se existe alguma universidade hoje, eu acho que ela precisa pensar a partir de 2023, o início desse pensamento do laboratório em nuvem. E é isso que a gente chamou a esse papo, né. A depreciação do hardware, se necessariamente eu estou no momento em que eu preciso trabalhar, a renovação do meu ambiente de laboratório físico, vamos pensar agora como seria se isso fosse novo. Então é esse convite que a gente faz aqui agora, né. Mas eu vou continuando aqui, mas o que eu digo, o hardware físico, ele deprecia. O smartphone, ele troca toda hora, porque a gente acaba tendo essa movimentação de multiformas de uso de um smartphone, não só para o aprendizado que a gente está abordando aqui. A gente utiliza para conversação com família, a gente utiliza para fechar, reuniões em grupos de trabalho, enfim. A gente utiliza a nuvem dentro né, dos smartphones para guardar fotos, como por exemplo. E aí, dessa forma, como é que a gente traz a proposta do laboratório, né? Ele sai aquela sala de aula, né, fechada e entra, sim, o aprendizado em multiplataforma. Aí eu venho, entra com smartphones, a gente fala desktops, tablets e todo tipo tem Chromebook também, né, mas enfim, todo tipo de linguagem que eu falo ali é Android, sistema operacional Windows, bem conhecido, né, até Linux também, então é multiplataforma de estudo. Essa abrangência do laboratório a todo e qualquer lugar, que o professor Francisco disse, né, essa escala e abrangência nacional, né. Eh E, na verdade, só para complementar, né, de tudo que a gente vem dizendo, e esta é a realidade nacional, tá certo? Hoje a gente precisa atender nacionalmente os alunos, as demandas na área de tecnologia, elas são até mundiais, porque de repente o aluno pode estar em outro lugar do mundo, Marcelo, do e está se aluno. graduando na nossa instituição. E ele vai continuar graduando e trabalhando remotamente, né? A gente Até tem porque os casos assim. profissionais de TI têm essas demandas. Então, é quase que criar uma cultura de trabalho, de desenvolvimento, e daí essa importância da gente criar uma comunidade acadêmica que entenda isso. Não só os alunos, mas os professores, né? Porque a modalidade de programação
onde eu vejo o aluno desenvolvendo, ele não tem que estar presente com a gente, né? Ele pode estar desenvolvendo em qualquer lugar do mundo e desenvolvendo com isso a evolução do seu curso. E a possibilidade de trazer marcas de extremamente de alta aplicação é que é importante nesses laboratórios, porque você ensina não só o conteúdo, a metodologia, a estratégia, mas também você usa recursos tecnológicos de demanda. E isso faz com que os alunos se encantem pelo programa, pelo curso de graduação, porque eles sabem que vai ter associado ao seu diploma marcas muito conhecidas no mercado e que garantirão a sua visibilidade logo como parte de empregabilidade na saída do curso. Perfeito, é o que a gente falou lá no slide anterior, que é esse desafio de realmente preparar o aluno para o mercado. Sim, tem parcerias, sim, com aplicativos de grandes players no mercado, que a gente consegue construir junto com as universidades, né. E aí eu voltando aqui já ir pensando como um negócio, né, que a gente navega nesses pilares, né, na evolução educacional, na evolução do negócio, nos formatos da arquitetura, enfim, a gente está navegando aqui em diversos pontos, e eu ainda ressalto esse último, a exigência de menor custo com polos, né. Porque a gente, pensa agora com que tipo de dispositivo que vai para um polo, para uma aplicação de prova, né. E a gente deixa também, o MEC tem validado agora, a prova via, dispositivos eletrônicos, né. Quiçá daqui para frente um formato de provas, em cima de smartphones também, mas no momento a gente, está deixando o papel de lado e trabalhando com tablets nos polos, né, para aplicação de provas, tablets para poder acessar as aulas também, então a gente começa a reduzir um pouco de custo, manuseio de equipamentos, e enfim, e isso tudo a gente aborda dentro da instituição. Posso seguir então, professor Francisco, tá tudo bem? Marcelo? Pode? Vamos lá. E como é que é esse formato dos laboratórios, né, isso que é bem curioso, né. Eh, sim, a gente utiliza a nuvem da AMT, a gente utiliza aplicativos de grandes instituições hospedado nessa nuvem, né. Sim, a gente fala da Intel, aplicativos que as empresas estão entendendo que precisam formar, profissionais para para o mercado de trabalho, então eles sim têm parcerias com a gente ou até parcerias com o mercado, tá, para disponibilizar esses aplicativos de práticas de aula. Então aqui tem algumas sugestões, né, da gente a gente trabalha como é que a gente trabalha nesse formato de laboratório, né. A formação da arquitetura do primeiro ambiente junto à MT, com a parceria desses aplicativos, mas não só isso, né, a gente versiona esse trabalho ou pode utilizar também as nuvens de parceiros. Até aí não tem muita novidade, mas eu diria que, eh eh, o principal é como a gente aborda esse trabalho junto com o professor, como isso eu vou apresentar nos próximos slides, como a gente consegue aplicar isso junto aos professores para que isso se amplie, né. Como é que a gente dá o apoio ao suporte da TI local para que essa construção seja junto, com os professores, com a coordenação e a evolução dessa nuvem. Mas falando, tecnicamente ainda em nuvem, a gente tem sim uma nuvem privada da própria universidade, aí sim, o planejamento de cursos, que define quais são esses aplicativos, né, o sizing disso a gente trabalha no conjunto com a MT e, ou até em parcerias ou facilitando parcerias, aqui a gente falou da Microsoft, mas existem outros players, enfim, depende do pensamento da coordenação acadêmica no trabalho junto à forma didática do aprendizado e nas práticas, né. Então a gente consegue ter, nuvem privada e a nuvem, do parceiro, onde ele disponibiliza o aplicativo, mas também a nuvem, tá. Bom, sim, trabalhamos em novas gerações, sempre com a primeira geração, e esse plano de expansão ele é muito bem visto pelo MEC, né, que aí sim a gente fala do plano de expansão dentro desse regime de laboratórios, né, em nuvem. Aqui a gente aborda não só aplicativos, para práticas
de técnicas, né, de alunos para sistemas, desenvolvimento de sistemas, mas também para negócios, né. A gente fala também de nuvem TOTS, entre outros aplicativos que a gente possa desenvolver de acordo com o pensamento das práticas e dos cursos que sejam demandados na coordenação acadêmica. De novo, uma abordagem, privada e com os grandes players também. O que a gente trabalha, né, eu vou botar aqui, mas como é que a gente faz o trabalho junto com as instituições, né. Apoio na assessoria a gente faz assessoria a toda a comunidade acadêmica para certificação de preparação para esses aplicativos e esse formato de aula, tá. Nós somos o primeiro suporte ao professor e ao tutor, não ao aluno, tá. No sentido, de deu algum erro de aplicação, alguma falha no ambiente que, até hoje a gente já está rodando uma nuvem de laboratórios há 3 anos e com 100% de disponibilidade, mas o nosso suporte é ao professor e ao tutor, né. Ofertando aí um suporte 24/7 junto com a AMT, né, toda uma estrutura de backup, o pensamento na ampliação dos recursos computacionais, fazendo essa interlocução entre os planejamentos de curso, a equipe de TI local e a AMT, tá. A implantação esses cursos, eles precisam, seguir com manuais, a gente também ajuda nesse aspecto de disponibilizar todos os tutoriais aos professores, aos tutores, professor tutor, que eu quero dizer, dentro das plataformas, como eles acessam via iOS, o Linux, o Windows, o Android, faz esse planejamento, trabalha com essa parceria com os players de mercado e trabalha junto com a AMT para fazer todo esse ambiente acontecer, né. Esse é o nosso formato do como a gente trabalha, né. Não sei mais, assim, o que que a gente precisa, né, é como a gente monta esse ambiente dentro da instituição, né. A gente propõe aqui uma prova de conceito, né, tem o formato de metodologia já aplicada, que, ela é faseada em 5 etapas, da terceira à quinta a gente pensa numa produção, de evolução das nuvens, ou seja, a gente chama de geração, mas a primeira fase ela é importante a conscientização com o professor, como a gente trabalha essa nuvem, com os professores, né. Então, a primeira fase ela é com o professor, a gente trabalha com 60 dias junto à coordenação acadêmica e faz essa implantação, disponibiliza os recursos em nuvem sem custo, tá. E a segunda fase sim, é um trabalho junto aos alunos. Junto às práticas durante um período de aula, né. A gente aqui, informa, 6 meses de trabalho junto aos alunos, né. O que a gente trabalha aqui é, a aderência com 5 critérios de sucesso na primeira fase, passando esses 5 critérios de sucesso a gente consegue, evoluir para o a POC para os alunos, né, na aplicação de um semestre inteiro, e dando certo, a gente continua, trabalhando na projeção, na aplicação e na ampliação, sempre checando no planejamento de curso, tá. Talvez, Rose, se a gente pudesse deixar a tela das marcas, né, para a gente fazer algumas citações, por exemplo, se você me Volto permitir. sim. É muito importante que as instituições de ensino saibam que os players de tecnologia, eles têm muito interesse que essas instituições utilizem essas tecnologias que eles são detentores, tá certo? Para garantir que os profissionais tenham esse conhecimento. Então, quando a nuvem é colocada aí com todas essas tecnologias, não significa que é tudo no laboratório só, né? É feita uma organização do ambiente em nuvem de acordo com a proposta pedagógica da instituição. Então, com certeza haverá um laboratório de programação, com certeza haverá um laboratório de banco de dados para consultas, com certeza haverá um laboratório para programação em nuvem, usando uma linguagem, via de regra,
algo do Node, JNode, ou coisa parecida, da própria parceira de nuvem, tá certo? Como também existem laboratórios da área de tecnologia, de conectividade, de hardware, né? Então, de acordo com o projeto pedagógico da instituição, os laboratórios são criados e são montados para atender o perfil de aluno e a quantidade de alunos que tem naquela disciplina. E a grande experiência que a gente traz é que os alunos trabalham quase que 24 horas nesses laboratórios, porque eles também adaptam a experiência deles à necessidade e dificilmente a gente conseguiria atender num laboratório físico, onde você tem que ter o segurança, o porteiro, tá dentro da instalação, com todas as disponibilidades que você consegue fazer virtualmente na nuvem, né? Então, é mais uma outra possibilidade de você ter um aluno que trabalha em turno, um aluno que tenha dificuldade para dormir, via de regra, a maior parte dos programadores tem também, tá certo? Então, eles preferem programar na parte da noite. E eles acompanham essa estrutura. Então, os laboratórios, eles são montados de acordo com o projeto pedagógico da instituição. E o outro diferencial é o backup e a estrutura de organização dos ícones, dos elementos, né, de armazenagem. Um outro exemplo importante é o próprio GitHub, onde o aluno, tendo essa tecnologia de acesso, ele pode criar o próprio portfólio de aplicações que ele criou e ter isso disponível para um processo de contratação, de empregabilidade, né? Então, é usar a própria tecnologia para diferenciar o projeto pedagógico da instituição. Eu vou fazer um comentário, professor Francisco, né? Porque eu vejo uma outra coisa interessante, né? Quando você sai daquele modelo de laboratório dentro da instituição para um laboratório virtual, né? A gente comentou aqui que ele vai ter uma diminuição de custo, né? Ou ele vai ter uma diminuição de custo, ou ele vai estar atendendo muito mais aluno do que ele Perfeito, ou seja, mudou um pouquinho a forma como esse laboratório está sendo aplicado. Só que a gente tem também ali uma outra facilidade que a instituição nem tinha, talvez não tivesse anteriormente. Ele precisa colocar uma tecnologia nova, um programa diferente, fazer um laboratório, né, que de repente na programação acadêmica dele não estava previsto, porque ele não tinha condição de fornecer isso. Mas os aqui recursos. abre muita porta, né? Abre porta para fazer um exercício diferente, para de repente aproveitar numa cadeira que não tinha laboratório, que possa ter uma prática, né? E aí é aquela coisa cíclica que a gente vê e que a gente costuma falar no meio corporativo, que é aquela melhoria contínua, É né? o A PDCA. programação acadêmica, ela vai ver, não, mas aqui eu posso melhorar isso, eu posso colocar aquilo, isso eu não tinha, passei a ter, né? Estou trazendo um diferencial para a minha instituição. É exatamente Né? esse pensamento. É a diferença, a inovação que pontua alto, né, no MEC, é Uhum. a questão do crescimento, possibilidade, alcance de novos alunos, né. Eh, São várias abordagens positivas, né, vou falar mais uma. Porque a gente sabe quando tem a questão interna, a TI sofre, e eu sou TI também, né, e a gente sofre, como é que eu vou conseguir um recurso computacional ASAP para colocar os aplicativos, né, enfim. Como é que agora eu vou fazer minha manutenção? São muitas questões que deixa a TI muito focada no dia a dia e ela acaba não pensando em melhoria para a educação. Quando há esse relaxamento, ou seja, quando há essa escalabilidade tranquila, essa disponibilidade, essa escalabilidade que a coordenação acadêmica precisa, a TI ela começa a se oxigenar e pensar em novas inovações para trazer inovação.
né, mantém o dia a dia, mas ela também consegue inserir o pensamento de estudo, porque eu diria, eu como profissional dentro de um departamento de TI, como eu gosto de estudar, né, como eu gosto de evoluir, não ficar mais no mesmo, mas também trabalhar novas abordagens. Então a gente fala para o negócio, fala para o aluno, para o desenvolvimento do aluno, fala para quem está dentro da área de TI, o que sofre ali dentro. Então, assim, é uma abordagem que ela vai dar o suporte, o apoio a todos e principalmente a sustentação da instituição, né. Vou descompartilhar aqui. Acho que a gente tem agora um momento de questionamentos, né. Professor Marcelo? É, acho que a gente estava com algumas perguntinhas aqui, né, pedir uma ajuda para a Tuane. Olá, de volta. Olá, Tuane. Muito bom o papo, pessoal. Super interessante. A gente tem algumas perguntinhas aqui. Eu vou começar, acho que é uma pergunta mais geral. O professor Francisco até falou um pouco disso, né, sobre backup. Mas tem uma pergunta assim, com relação ao backup e a garantia das aplicações nos laboratórios. Como funciona esse processo? Backup, Marcelo. Bom, acho que o laboratório ele é uma aplicação que está na nuvem, né? Ele está rodando e ele vai usar as vantagens que tem na nuvem. A gente comentou ali a vantagem de uma escalabilidade, ou seja, de você poder aumentar o número de alunos que aquele laboratório vai atender, né? Isso é a primeira grande vantagem da nuvem. Mas tem outras, que é a disponibilidade. Você tem um laboratório com alta disponibilidade disponível para o aluno, como o professor Francisco estava falando, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? A gente, cada um tem o seu próprio tempo, principalmente no EAD, né? A gente sabe isso. Então o cara vai usar o laboratório a hora que ele quiser, né? O backup é uma garantia, né, que pode, que a gente administra conforme a necessidade da instituição. Ele pode ser um backup ali de todo o material didático que a instituição tá colocando para que o aluno utilize nos exercícios. Pode ser um backup de códigos de projetos grandes que o aluno vai estar fazendo, se por acaso ele se atrapalhou, acabou apagando tudo, né? Então pode recuperar do backup. Mas isso vai ser definido conforme a necessidade do projeto acadêmico da instituição. Perfeito, Marcelo, obrigada. Falando de necessidade de projeto acadêmico, a gente também tem uma pergunta aqui super interessante, assim, também tem essa curiosidade, que como a gente está falando de um assunto, assim, de uma educação mais descomplicada, mais personalizada, a EAD veio aí para mudar a vida de todo mundo, gente, inclusive a minha, já fiz várias especializações aí com EAD. Então, a gente tem uma pergunta aqui que questiona como seriam montados esses laboratórios de acordo com cada curso, porque sabemos que a variedade é imensa. Eu acho que eu vou deixar para o professor Francisco, né, porque existem 2 pontos aí, né. Tem o ponto que a nossa reunião com o time acadêmico, né, e aí tem sim a formulação dos cursos que vão para a nuvem. Fazemos os testes antes, né, nós da parte de engenharia, desenhamos o sizing baseado nos aplicativos que vão para as práticas, fazemos a homologação, teste stress, tá, isso junto com a MT, né, antes do lançamento do plano, antes do plano de curso ser colocado em prática. Mas eu acredito que o professor Francisco pode falar um pouco mais, porque ele fica bem de frente nesse sentido, né, junto aos professores, mas tecnicamente falando, processo, falando de processo, a gente tem essa metodologia, né, homologa, disponibiliza, faz o size, homologa, faz o teste e implanta, mas acredito que tenha um pouco mais, né, a formulação dos planos de curso, né? Eu acho que o ponto importante quando a gente fala de laboratório para apoio a ensino, e o ensino é regulado, ele está seguindo as diretrizes nacionais para aquela carreira. Então, todos nós sabemos que cada um dos cursos, seja um bacharelado, uma licenciatura ou um curso superior de tecnologia,
ele tem diretrizes estabelecidas pelo MEC, definidas ou no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia ou as diretrizes de cada curso. Como a Rose colocou, esses laboratórios eles atendem todas essas diretrizes e tem uma visão hoje dos avaliadores do MEC muito significativa e positiva, porque atende tudo. Então, vou dar um exemplo. É muito comum a gente se deparar com avaliadores que perguntam como é a alfabetização digital dos seus alunos. E a alfabetização digital se dá disponibilizando gratuitamente para eles o Office 365 da Microsoft. Ou seja, o aluno ele tem acesso a um ambiente na nuvem da própria Microsoft para realizar as suas atividades usando o Office. Seja o Word, o Excel, o PowerPoint, o que for. A partir daí, você começa a desenhar um projeto de laboratório pela matriz curricular da instituição. Se essa matriz ela é uma matriz que começa com algoritmo, lógica, você vai ter um laboratório para esta estrutura, onde o aluno pode ter uma ferramenta de programação muito simples, só para que ele aplique aquilo que ele está desenvolvendo em algoritmo e lógica. Depois ele vai ter uma disciplina de programação estruturada ou orientação a objeto. E a partir daí a gente monta um ambiente dentro dessa proposta para que o aluno pratique e comprove o aprendizado naquele momento do curso. Se o curso é modular, dentro da estrutura modular e assim por diante. Foram os exemplos que eu dei, citando a professora Cris, onde você pode ter um laboratório de animação 2D, com ferramentas para animação 2D, e um laboratório para animação 3D, com ferramenta para animação 3D. Então, você não tem um problema de você ter todo mundo acessando tudo no mesmo lugar, cheio de ícones sem identidade. E aquilo que o Marcelo coloca de backup e proteção. Basta colocar uma aplicação rodando, de 2 em 2 horas ele vai lá e estabelece de volta a imagem que você tem dos frameworks, dos ícones, tá certo? Então não tem o perigo do aluno deletar o aplicativo do outro. E depois o conceito de cultura, né, Marcelo? Tem o backup é a cada 6 horas, 20 horas, mas quando o aluno faz o projeto dele ou o programa dele, ele tem que ter um espaço de GitHub dele para salvar ali, porque isso é a cultura real de programação. Eu não deixo no desktop da máquina, eu não salvo num pendrive, eu guardo num drive que é meu de acesso. E criando a cultura de preparação dos professores, os professores já sabem aonde que tem que corrigir a atividade, uma vez que eles têm acesso a esses ambientes de GitHub, que são repositórios de atividades desenvolvidas pelos alunos. Então, o que o aluno tem? Ele tem como comprovar que fez, porque está lá no GitHub. Ele tem como provar que fez em momentos exatos, porque isso fica registrado. E só o professor ou os colegas que trabalham em grupo com ele podem ter acesso àquele ambiente, criando realmente uma cultura de tecnologia da informação, não só ensinando programação, mas ensinando os tais dos soft skills verdadeiros de programação, né? Colocando uma prática completa para o aluno, né? Isso é profissionalização. Perfeito, e é ótimo, realmente, porque às vezes a gente está tão ligado à teoria, né? Chega na prática, a gente chega dentro de uma empresa e a gente às vezes não presta atenção nessas coisas, né? Que deveriam estar fazendo parte do hábito, desde um ambiente educacional mesmo, que facilitaria muitas coisas. A própria questão da segurança digital, né? Essas questões de backup e tudo, armazenagem. Perfeito, professor, obrigada. E aí eu vou encerrar só com uma última pergunta. Eu creio que essa seja para a Rose, direcionada para a MC Plus. A pergunta é, vocês apoiam na organização dessas práticas dentro das instituições? Deixa eu só entender, apoiar a interlocução entre essas áreas? Isso. Se é isso, sim. E como a gente faz isso?
dentro da instituição existe a esfera de TI, existe a coordenação acadêmica, o aluno, né. Esse apoio à equipe de TI, né, hã, eu digo que é desenhar o processo, que é muito importante, esse desenho de processo, esse apoio de arquitetura do sizing que vai ser disponibilizado na nuvem, essa interlocução com que esse trabalho vem através de professores e nosso trabalho junto com o corpo acadêmico, né, e até chegar ao aluno, e o aluno também, com desenho e manual para o como o aluno acessa, né. Então é essa consultoria com conhecimento e propriedade de TI, conhecimento das dores da área de TI, conhecimento das dores do professor e sabendo que o aluno em que ponto o aluno precisa, né, desenvolver, porque eu diria como empresária, e falo isso repetidamente, eu preciso de uma mão de obra aqui, né, a gente está em falta de mão de obra, eu preciso que esse aluno se forme de fato para trabalhar na minha empresa, e que ele venha aqui já com um caminho, né, e que venha aqui para trabalhar na evolução, né. E aí, assim, então a gente faz sim essa intermediação com a MT, os professores, os alunos, e é um trabalho bonito de fazer. Rose, Hã, deixa eu só, talvez ali seja um pouquinho mais hã. na pergunta, né. O conteúdo da prática não o conteúdo da prática é o conteúdo que a instituição está fazendo, e isso é uma decisão da instituição. Do O que corpo que vai do ser a prática? corpo acadêmico, Do corpo isso. acadêmico, É né. A é gente está a gente tá ajudando ali no como fazer aquilo dentro do laboratório virtual, mas não e qual vai ser a prática, né. Quer dizer, qual vai ser o laboratório, não, esse é o qual professor vai que ser o faz, exercício, mas como o né. aluno É, acessa, né, é isso. esse apoio a equipe de TI quais são as formulações que a gente pensa no sizing, qual é o sizing que se pensa ali, né. Aí eu digo que ali a gente mais uma vez, a gente falou lá no início, a transformação ela vem com várias surpresas, porque são várias expectativas, várias necessidades e cada uma instituição tem um formato, né. E aí sim a transformação está no atento no ouvir e fazer essas ligações, eu diria, né. Uhum. Eu acho que isso é importante, de novo, só fazendo o complemento da resposta de todos, né? O projeto pedagógico é institucional, a gente apoia tecnologicamente para que ele dê certo, né? E estabelece algumas diretrizes para que as práticas aconteçam numa sequência lógica estabelecida pela própria instituição, mas que já vai ter um ganho terrível aí, gente. E eu digo para vocês, como professor, como gestor, de que a prática é a mesma do norte ao sul do país. Você não fica pela vontade do professor, ela está estabelecida, ela está definida, tem o roteiro e ela acontece, ela dá certo na prática, tá certo? Porque ela foi testada e foi validada no ambiente. Então, nada melhor do que você ter certeza que você vai poder fazer uma query, buscar informação, gerar uma tabela e dali você ter uma série de relatórios que podem ser utilizados. Ou montar um dashboard a partir de dados que são trazidos, tá certo? E aí vale a pena destacar, nós estamos falando de TI, mas como a gente sabe, TI não é fim, é meio. E esses laboratórios, eles são muito importantes para cursos de gestão. Você ter um RP, você ter um banco de dados, você poder trabalhar com a parte de dashboards e painéis, tanto na área de logística, marketing, RH, tá certo? Então, os laboratórios, eles passam a ser multidisciplinares no momento que a tecnologia deixa de ser fim e passa a ser meio também para a instituição de ensino nos cursos de gestão e até as próprias licenciaturas, né? Qual é o professor que não tem que fechar média e calcular a soma proporcional das atividades que o aluno fez, né? É verdade, perfeita colocação. Então, gente, é isso. Infelizmente, a gente vai ficando por aqui. O papo tá bom até demais. Mas a boa notícia é que essa gravação estará disponível no nosso YouTube, no máximo até amanhã. Então, quem está assistindo aqui também pode compartilhar com as equipes de vocês e continuar enviando dúvidas para a gente, que a gente encaminha para o professor Francisco, para a Rose, para o Marcelo, e a gente vai responder todo mundo. E também, mais uma vez, falar sobre esse convite da Rose, né? É importante que vocês entrem em contato
Eu acho que ela tem muitas coisas interessantes para passar para vocês. O Obrigada. convite é POC. Queria Obrigada. agradecer a todos também. Muito obrigado, Rose. Muito obrigado, professor Francisco. Foi excelente o papo. Eu acho que, como eu disse a Rose no início, depois a gente marca mais um, porque o assunto aqui não encerrou, né? Muito Um obrigado a abraço, todos. muito obrigado, viu, gente? Um abraço. Até a Obrigada. próxima. Tchau, tchau. Tchau.